Torcedor do esporte, bota o hino desse gigante do Nordeste, torcedor. Torcedor, você esporte, se inscreve, dá um like e aperta o sininho. É isso aí, torcedor. A entrevista de Enzo Moreira, ela foi muito enfática em dizer, no final da entrevista, ele fala que o Sport tá mal já faz 10 rodadas, perdendo e ganhando, mas não convencendo no futebol, né? No futebol para alcançar o título, no futebol que pode, no final, colocar em risco o acesso. Esse é o futebol, essa é a realidade. Agora, vou mostrar o vídeo da coletiva, mas ele fala que o lateral Vitor Gabriel, como se fosse o culpado do Sport estar jogando mal. Eu já vi time ruim do Sport, mas esse tá demais. Love não vem fazendo gol há 9 jogos, 8 a 9 jogos. Fabinho entra sem ritmo. Não, porque aí usa um clichê. Não, porque Fabinho, ele saiu, foi pro DM. Não, Fabinho não só foi pro DM, Fabinho foi pro DM, mas Fabinho tava jogando mal. Fabinho prejudicou o Sport contra o São Paulo aqui. Fez um carrinho estúpido. Aí tem que voltar. E o cara que conseguiu a sua vaga como titular, Fábio Matheus, é descartado? E como o Ronaldo Henrique hoje é totalmente esquecido. O menino aqui, eu esqueci o nome dele, que estava jogando bem. O Pedro Martins jogando bem, sim, o Pedro Martins estava jogando bem. Mas não, porque o Ronaldo Henrique é sempre assim. Ele foi descartado por lesão. Não, o Ronaldo Henrique faz tempo que não joga bem. Não, o que eu tô falando assim, a gente tinha um jogador na posição da lateral esquerda na base, que é o Vitor. Então a gente precisava dar uma oportunidade. A gente é tão criticado quando a gente não põe, né? A gente é tão criticado. Por que você não põe um jogador de base? E às vezes quando o menino não entra, não consegue ainda fazer aquilo que a gente tem como expectativa, aí as pessoas também criticam por que colocou. Mas tem que colocar, né? Para a gente poder avaliar, para a gente poder ver. É um jogador jovem, já tinha tido uma experiência no profissional, já está com a gente há algum tempo, já teve algumas oportunidades. A gente é uma função muito específica na nossa equipe, é uma função, né? A lateral esquerda é uma função muito determinante dentro do sistema, né? Quando a gente perdeu os dois laterais, a gente se viu assim com uma certa dificuldade, né, para poder encaixar ali uma peça. No jogo passado nós fizemos com 3 zagueiros para poder jogar com o Juba fazendo mais adiantado, mais protegido. Hoje a gente achou que seria interessante, até pela qualidade do campo, né, de poder voltar no nosso sistema, mas não funcionou e a responsabilidade é toda minha mesmo, é claro. Faz tempo que não distribui bola com... Torcedor, eu vi o jogo do Retrô com o Maranhão. Vê a velocidade dos volantes, vê o jogo, vê como o nível não está muito distante do que o Sport está oferecendo hoje em dia, nos últimos jogos. Agora, ele colocar a culpa, poxa, estratégia, independentemente se fosse no setor esquerdo de Vitor Gabriel, ou fosse no de Everton, ou no de Eduardo. Se o time vai forçar ali que tem um melhor ponteiro que é canhoto, ou o melhor ponteiro que é direito, o que era para fazer? Você viu, torcedor, nesse jogo, algum volante dando cobertura a Vitor Gabriel? Ao contrário, que estava sendo explorado com 2, vinha meia, vinha lateral, vinha ponteiro, tudo em cima de Vitor Gabriel. Você vê Ronaldo Henrique, ou quem é mais solto, o Paulinho não, o Fabinho, você viu o Fabinho cobrindo o Vitor Gabriel? Não. Eu vi no jogo, pode ver o jogo, o tempo do jogo, a gente viu Vitor Gabriel... Fabinho, volante, ao invés de cobrir o menino que estava sobrecarregado, não, ele vai cobrir Everton, que não estava sendo sobrecarregado a ponta direita, o lado direito do Sport, sim o lado esquerdo. Aí depois na coletiva, para defender a tese dele de teimoso e de não trabalhar com a base e não dar a oportunidade da base, veio o jogo do Corinthians. Vê o jogo do São Paulo, só menino de 22 anos. Vê o jogo do Atlético Mineiro, Série A, só menino de 22 anos. Dando moral, desenvolvendo futebol para vender, são ativos. Agora o Sport não. No final da coletiva ele diz, tá vendo que eu fico dizendo que o menino não tá preparado? Pô, o menino já tá daqui a pouco com 22, 23 anos. Ele explodiu, ele foi para a seleção sub-20 em 2020, na época de Gustavo, o Vitor Gabriel.
Tá vendo que não tá preparado? Quer arrumar um bode expiatório, o Sport tá jogando mal. A maioria dos jogadores estão jogando mal. O goleiro tá jogando mal. Jorginho entrou, jogou mal. Juba tá jogando mal já faz um tempão. Oscila, joga bem, joga mal. Cara. Então, torcedor. Então, a gente não pode. Agora que eu vou colocar para vocês como é a pressão lá na Bahia. Mesmo sendo SAF. Pra o quê? Pra jogar um... Porque o Bahia tem um investimento de estar lutando entre os 6 melhores. E o treinador não consegue fazer isso. Agora tá reagindo. Ganhou do Bragantino de 4-0. Eu não sei que você ia pôr-se em pé e apontar o dedo. E chamar-me cobarde e mal criado como fez. Mas você faz isso. Você faz isso assim. Aqui não faz. Aqui não faz. Naquele dia você foi. Eu vou lhe dizer. Mal criado, ninguém me achou. Só você. Porque eu não insultei ninguém, não faltei respeito a ninguém. Segundo, cobarde. Se eu fosse cobarde já me tinha ido embora. E estou a falar para o radialista, não estou a falar para o homem. Estou a falar para o radialista. O homem é outra coisa. Como você diz. Se eu fosse cobarde já me tinha ido embora. E se eu fosse cobarde, não falava na sua cara. Porque você fala... Eu também estou falando para você. Não, você fala no seu showzinho. Achei sua atitude covarde, sim. Você não respondeu o que eu lhe perguntei, foi uma atitude covarde. Quer falar do que eu falei na TV? Faça como você fez agora. Pergunte, fale do que eu falei na TV e depois responda a pergunta da coletiva. Eu venho para a coletiva lhe perguntar da coletiva. No programa, no canal de YouTube, aonde eu quiser eu falo o que eu penso. Aqui eu falo do jogo, da coletiva. Você só pensa no outro lado, aqui à minha frente não pensa. Você não posso, você não pensa. Quer debater, vamos debater. Achei sua atitude covarde. Consigo, acho que eu vou perder tempo consigo. Não, perdeu você, perdeu sim. Não perde, está aí falando. Outra pergunta. Outra pergunta não, por favor, responda a minha pergunta. A resposta é não. Não? Não. Ah, tá. É um treinador que não responde se seu time jogar É tudo que um você treinador pífio. Como você é um radialista. Você é pífio. Pífio, Sabe sim. uma coisa? Quando eu cheguei a Salvador, disseram-me assim, olha, tenha cuidado com o tal de Baraúna. E de facto, confirma-se. Ganhou o último jogo, tá reagindo. Mas com mais de 100 milhões de contratações, era para estar brigando pelo título. Ou pela Libertadores. Isso que é uma cobrança de algumas deficiências técnicas e táticas visíveis e repetitivas e que todo mundo, a maioria, faz vista grossa. Comenta, se inscreve, dá um like, torcedor. Não, vou rugir. Sou leão.